Pessoal, se vocês estão nos acompanhando aí já pelas redes sociais, já pelos nossos canais do YouTube, já se inscreva aí, acione o sininho de notificação, porque por dia nós fazemos pelo menos 4 vídeos com informações sobre a cidade de Guarulhos. E essa primeira meia hora a gente tem o apoio do Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br, também da Rob Media, que tem o mais bem localizado painel eletrônico da cidade de Guarulhos, Tiradentes com Paulo Facini. Jornal Guarulhos Hoje, sempre trazendo a informação mais precisa para o nosso povo. Se você mora em Bom Sucesso, Pimentas e Inocó, eu recomendo você conhecer o Shopping Bom Sucesso, um ótimo espaço, uma praça de alimentação realmente de primeira. Agora aqui na região central, Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, número 230. Vamos falar também da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. William Panek, presidente, pronto para te atender. E empresa Guarupaz. Opa, atenção estudante, não deixe o recadastramento para a última hora. O final do dia está ficando cada vez pior, hein? Escola particular, escola estadual e escola municipal tem documentação diferente, hein? Então vai até a Guarupaz. Prazo final dia 30 de abril. Muito bem. Colégio Maia agora, Colégio Maia que tem um desconto especial para você que é funcionário público. Corra lá e peça o seu desconto. Roda Center do nosso amigo Valdir Pinto, apaixonados por veículo, Avenida Monteiro Lobato em frente, o Adamastor Centro. Associação dos Educadores, nossa amiga Maurília, trabalhando muito aí pelos educadores da cidade de Guarulhos. Proguaru, opa, Proguaru, a nossa união é o que transforma a cidade de Guarulhos. Ontem tivemos aqui o Bruno Gersóssimo falando sobre a força-tarefa de tapa-buraco. Desejamos boa sorte ao Bruno, que é um cara trabalhador, nosso amigo de muitos anos. E atenção para esse recadinho da Prefeitura para vocês. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga, e se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos. Muito bem, olha só que bancada que nós temos hoje aqui, muito bem, nós estamos aqui com o Kaique Macati, Ivan Canoleto, estamos aqui com o nosso amigo Daniel e o meu parceiro, o Denis. Nós vamos para ver quem está fazendo aniversário hoje e eu já apresento e já vamos começar um papo com essa turminha aqui, rapidinho. E nesta quinta-feira cantamos parabéns para Barão José, Fernando Evans, Fernando Lima, Guilherme Gonzalez, Laerte Vieira, Miguel Noistre, Roberto Siqueira, Silvana Matos e Silvia Ribeiro. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TVL Comunicação. Eu quero apresentar não, né? Dar uma boa noite para o meu amigo Kaique Macati. Seja bem-vindo. Ele que está representando o MBL aqui. Boa noite, Roberto. Boa noite à bancada. Boa noite a todos que nos assistem. Espero fazer um grande debate aqui com o nosso pessoal convidado aqui hoje. O Ivan Canoleto, professor aqui, ele que foi candidato a deputado pelo PSOL, sempre pronto, sempre muito simpático quando a gente chama ele para discutir a cidade. Obrigado, Ivan. Obrigado a você, Roberto, novamente aí pelo espaço para a gente poder debater um assunto tão importante aí que é a educação pública, enfim, hoje a situação na nossa cidade e o caso do Brotero lá especificamente. O Daniel, que ele vem aqui pela direita Guarulhos, seja bem-vindo. Obrigado Samuel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo, em especial, a questão da segurança pública e a educação
pública no estado de São Paulo, que lamentavelmente está com grandes dificuldades de se concluir. O doutor Denis, ele é mais ligado à direita, né? Mas ele veio aqui como meu convidado e ele acabou conversando com algumas pessoas. E, na verdade, isso aqui não é um debate direita e esquerda. Na verdade, são ideias de pessoas que são inteligentes. E a gente, na verdade, quer o bem dessa juventude que está bastante complicada aqui. Então, primeiro, eu gostaria que até a informação que o Denis tem aí, eu também cheguei a confirmar. Viu, Ivan e Kaique e Daniel? Na verdade, aquela escola tem um monte de problemas, como toda a educação, né? Problema com as lotações que levam as crianças, problema até dentro da própria cantina lá. Aquela escola, para quem não conhece o Brotero, é muito requisitada por muita gente, não é verdade? Tem criança que estuda lá, mas mora nos Pimentas, porque o Brotero e o Conselheiro, né, são ditas escolas referenciais. Eu queria que eu começasse com o Denis. O Denis, rapidamente, Denis, faz só uma explanação do que você acabou colhendo nesses dias que você deu uma investigada. Primeiramente, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com os senhores. O que todo mundo viu, inicialmente, é uma imagem na TV de um policial, em tese, agredindo uma pessoa. Só que aquele fato é apenas um resultado, é apenas o cume de um iceberg, de um morro, como posso dizer. Tudo aquilo foi um resultado de uma equação que já vinha acontecendo há algum tempo. Que havia acontecendo? Problemas na escola com a parte da direção, no que tange a alunos, denúncias sobre vendas de vaga, reclamações de professores e de coordenadores quanto à postura de alunos que estariam usando droga dentro e fora da escola. Então, o que acontece? Aquilo que passou na televisão foi só o resultado da equação. Aconteceu muita coisa antes para chegar naquele momento, que a gente foi apurando aos poucos, conversando com as partes envolvidas. Bom, vamos passar aqui para o Ivan. Parece que só pegaram um foco, né? Apenas realmente a ponta, porque ali existem vários outros tipos. E você, como professor, deve ter um entendimento disso, não, Ivan? De fato, acho que o problema da educação hoje, a educação pública, ele é estrutural e acho que é uma questão não é nem de falta de investimento, mas também da qualidade desse investimento. Eu acho que isso não é aleatório, eu acho que isso, na verdade, é projeto de um governo neoliberal que quer aprofundar ainda mais a diferença entre os filhos dos ricos e dos pobres, na manutenção do status quo. Mas discutir educação, aí acho que a gente vai precisar de um programa só para isso, porque é um assunto, de fato, onde a gente vai se alongar. Tratando especificamente desse caso, eu acompanhei, fui na quinta-noite na delegacia acompanhar os 2 menores que foram apreendidos. Também acompanhei no dia seguinte o julgamento, fui lá junto com os nossos advogados aí, da PUESP, do Simpro, do mandato da deputada Mônica Seixas, do PSOL. Acompanhamos todo o caso, ouvi bastante os alunos, conversei com professores também, eu tenho 3 colegas que trabalham lá, que são meus amigos pessoais e colegas de profissão. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou aqui também para julgar a figura do diretor como um todo, né? Eu não o conheço, tem aí mais de 20 anos na educação, pelo que eu soube, né? Então não estou aqui para julgar a figura dele. Mas especificamente sobre esse fato, eu acho que poderia ter sido resolvido através de diálogo, que na verdade era o que os alunos estavam pleiteando numa manifestação que era legítima, pelas imagens das câmeras dos celulares e das câmeras da escola. Não houve nenhum ato de vandalismo, depredação ou nada do tipo. E naquele momento o diretor se recusou a dialogar com os alunos que tinham uma reivindicação que é legítima. Eles estavam brigando para poder ter aula. Então, a maioria dos alunos do noturno são alunos trabalhadores, que chegam ali às vezes 2, 3, 4, 5, 10 minutos atrasado, e o diretor estava fechando o portão às 7 em ponto, encaminhando esses alunos para casa, impedindo que eles não assistissem às aulas, que é um direito deles, a educação é um direito constitucional. Inclusive eu trouxe aqui, né, o doutor entende mais de lei do que eu, mas trouxe aqui um trecho da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é o que de fato norteia a educação pública, é o documento que norteia a educação pública em todo o país, ela é de 96, foi feita pelo ministro Paulo Renato, né, na época do governo FHC. Tem vários problemas no meu entendimento aqui, mas esse não é um deles, né? É um documento que tem bastante coisa que dá para se levar em consideração aqui.
Então é direito do educando, né? Está aqui no título 3, no artigo 4, no inciso... Cadê? Deixa eu achar, desculpa. Aqui, no inciso 6 e 7. Oferta de direitos do educando, né? A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se ao que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, que foi o que o diretor não fez. Então o diretor ali, além de ter uma ação que depõe contra os princípios da educação, que é o princípio de uma gestão democrática, estabelecida com diálogo com toda a comunidade escolar, ele também foi contra o que diz a lei que rege a educação pública no país. Joel Rodrigues, boa noite, Roberto, e a todos os convidados, em especial ao Kaique. Rona Frangão está dando boa noite a todos. O C9, nosso amigo Ailton, boa noite, Roberto, e a todos os convidados desta noite. Uma mega Semana Santa, a todos uma Páscoa maravilhosa. Muito obrigado. A vereadora Genilda também nos acompanhando aqui. Obrigado, vereadora. Falando que está adorando o tema. Opa, o tema está gostando muito. Ela esteve aqui também já debatendo. De vez em quando dá umas travadas no meu computador aqui, eu não consigo pegar tudo. Ivone Vira Galvão, dando boa noite. Eduardo Freitas, estudantes cobrando diálogo com o diretor, que maravilha isso. Parabéns a esses estudantes. O Eduardo Renner Freitas dando boa noite. Catarina Taurizano dando boa noite. G. Fernandes, o Brotério sempre foi bagunçado, os alunos sempre faltaram com respeito com os professores. Genilda Bernardes, esse tema é muito bom. Luiz Carlos Peninha, boa noite. Ivone dando boa noite. Kaique Marcante. Roberto, como a gente pode ver, o nosso amigo aqui do pessoal, eu vou até pegar leve com ele hoje, né? Porque como a gente pode ver nessa bancada aqui, Ivan, a grande maioria está do lado do policial, junto com a opinião pública, né? E ele no seu discurso disse que não veio aqui para julgar o diretor, mas em suas redes sociais, num debate público durante o ocorrido, chamava claramente o diretor de ditador, assim como outros alunos mal educados que foram lá, agrediram o diretor, fizeram toda aquela algazarra e fizeram com que aquela situação se tornasse explosiva. Posso? Daniel. Boa noite, senhores. Boa noite, cidadão guarulhense. Eu estou aqui representando não só a direita Guarulhos, mas eu sou um cidadão guarulhense, moro aqui há 30 anos, dei aula, lecionei 16 anos nas salas de aula, inclusive ensino médio noturno. Também lecionei no SESI de Guarulhos e dentro das empresas de Guarulhos. Então eu vou falar em nome não só da direita, mas como cidadão. Veja bem, o diretor da escola, anteriormente, temos que ver todo o fato anterior, toda a situação anterior, para que você possa entender a gota d'água que foi o que ganhou a mídia. O que ganhou a mídia? A defesa do policial, tá certo? De um cidadão, diretor da escola, que estava sendo agredido pela menina, pela Jéssica, que é menor, mas estava sendo agredido, tá? Isso tudo foi apurado, o inquérito está em andamento. Então veja, falar só daquele fato do policial ter empurrado a menina com a arma é uma situação. Agora, vamos ver o anterior? Inclusive, o diretor da escola estava sendo ameaçado há mais de um mês. Tem boletim de ocorrência, tá certo? Se for necessário, a gente pode trazer e apresentar. Nós temos informação, os familiares, as pessoas que moram no entorno da escola estavam reclamando. Ou seja, a comunidade escolar já não aguentava mais a baderna. Por quê? Porque a segunda aula se tornou um motivo, tá certo? De baderna. Aqueles que queriam entrar, entravam na primeira aula. Aqueles que não queriam, tá certo? Se encostavam porque tinha segunda aula para entrar, infelizmente. Denis, um minutinho, porque como o Ivan tá meio nervoso, sozinho, tá nervoso, né? Não, ele tá nervoso. Então eu vou te dar um minuto, depois eu vou voltar com o Ivan aqui. Porque a ideia não é... A ideia é realmente discutir a educação. Todos aqui são inteligentes e sabemos que uma criança pobre, ela só consegue alguma coisa na vida com educação. Com educação na questão de adquirir cultura, adquirir conhecimento, ferramentas para lutar contra esse mundo que é realmente uma selva. Doutor. Eu vou ter que convidar o colega Ivan a concordar comigo em discordar. Por quê? Porque, embora
a informação que você tem, que acredite que aquilo era um movimento legítimo, que queria apenas conversar com o professor, que não teve nenhum excesso, na verdade não foi o que aconteceu. Tanto é que existem mensagens de WhatsApp do grupo do colégio dos alunos combinando um dia anterior a fazer o quebra-quebra. Tanto é que a polícia já havia sido informada por pais de aluno e assessores da própria escola, avisando que ia ter. Então a polícia não chegou, a polícia estava esperando. Inclusive, responsáveis da Secretaria de Educação Regional estavam no momento aguardando que acontecesse. Foi quando começou a acontecer o quê? As explosões de bomba de alunos no banheiro, o quebra-quebra de lixo. A última coisa que aconteceu, o ensejo final, foi o empurrão com a calibre 12, hoje o chamado policial da 12. Na verdade, ele agiu exatamente no estrito cumprimento da sua função. Ele estava protegendo um diretor que tem 2 graduações e 2 pós-graduações e mais de uma década como diretor, tentando obedecer à legislação da própria Secretaria de Educação. O doutor Cristiano de Sá, estou procurando aqui, ó. Ele fez uma palavra, um texto forte aqui. Ele disse aqui que Cristiano de Sá, nosso amigo, doutor, um abraço para o seu pai. Ele disse assim: não tem nada de em tese, entre aspas. O fato é que o PM utilizou de força despropositada e desproporcional. Aquela arma poderia ter disparado, lesionado gravemente a estudante, é a palavra do nosso Cristiano de Sá. Ivan. Perfeito. Acho que a imagem é bem clara. Eu só vou pedir, Ivan, claro. eu vou pedir só para o pessoal que está nos acompanhando, tem um monte de gente. Vamos compartilhar isso? Eu gostaria que cada um que estivesse nos assistindo compartilhasse para que essas opiniões espalhassem por mais e mais. Estamos aqui com o Dr. My Friend, estamos aqui com o Lucas e estamos com o Guga. Vamos pedir para todo mundo compartilhar para que as palavras desses companheiros vá para mais e mais pessoas. Desculpa, Ivan. Mas perfeito a colocação do Cristiano, né? Cristiano muito de bem, Sá. não tem tese. A imagem é clara e a gente já vê qual é a tendência aqui. A grande questão é, uma garota de adolescente de 17 anos que você colocou o dedo em riste na frente do diretor, não o agrediu de maneira nenhuma. Houve agressão. Bom, o vídeo está lá, quem quiser dar uma olhadinha lá, está lá no Facebook, está vários correndo para todo lugar aí. E o policial realmente age de maneira desproporcional. E aí o Kaique também veio aqui falar, mas a polícia estava exercendo e cumprindo sua função e etc. E em nenhum momento eu nem toquei na questão da polícia, porque eu estava me atendo ao diretor, mas de fato é uma questão de arbitrariedade que se iniciou com o diretor, que não seguiu os princípios da gestão democrática, que não abriu diálogo com os alunos, e terminou com o delegado, inclusive, passando pelo PM. O PM agride uma menor com uma 12, né? Eu recebi fotos depois, a menina realmente toda machucada, com medo de denunciar, né? Com medo porque sabe das práticas da polícia. O delegado manteve 2 menores de 16 anos presos durante a noite toda, até o fim da tarde do dia seguinte, até a audiência de custódia, sem nenhum delito flagrante, sem nenhum antecedente criminal, com a família dos 2 se apresentando à delegacia, com os 2 tendo emprego e residência fixa, e também não havia motivo nenhum para manter esses 2 adolescentes presos. Então, uma série de erros de arbitrariedades, que começou sim com o diretor e terminou com o delegado, passando por esse policial. Eu não me atentei tanto à questão do policial na minha primeira fala, porque é isso que a gente espera da polícia mesmo. E escola pública não é lugar, aliás, escola nenhuma é lugar para a polícia. A polícia tem que agir quando a escola falha. Então, quando aquela criança está dentro da escola, está sob a tutela e a responsabilidade do Estado, é o diretor, a dirigente que lá estava, os professores que são responsáveis, é um absurdo que eles tenham permitido que 2 menores tenham saído presos de lá. Só uma questão, eu me preocupo com o seguinte, ó, você é professor, sabe disso. De repente a confusão está lá, está aquela balbúrdia. O que você faria, então, como diretor? Essa é a questão, porque tinha vários gritos, você viu os vídeos e tal. Qual que seria, na sua opinião, você desceria lá? Como é que é? É bastante comum. Eu já trabalhei em diversas escolas. Hoje sou professor da Rede Pública Municipal em São Paulo. Dou aula numa faculdade aqui em Guarulhos também, nas Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação, né, a FIGUinha. Mas abraço aí pro pessoal lá. Isso é bastante comum, já vi vários atos desses de alunos reivindicando alguma coisa, muitas vezes até organizados por grêmio da escola. Aliás, o direito de livre organização é garantido aos adolescentes e aos alunos pelo ECA e por várias outras leis também, em nível estadual, federal, enfim, tem pelo menos 4 leis que garantem esse direito de livre organização. Isso é comum. Se o diretor tivesse ido lá e feito o que aconteceu depois do ocorrido,
Que aí depois eu fui lá no Brutero, tivemos uma reunião, a dirigente estava lá, e a dirigente falou, ó, resolveu, os alunos trabalhadores a gente vai fazer uma carteirinha e pode entrar depois, resolveu o problema. Por que não fizeram isso antes? Genilda Bernardes, vereadora, acompanhando, obrigado pela audiência, vereadora. Cadê a boa e velha medida de levar para a diretoria, suspender e dialogar? É as palavras da vereadora. Ivan, o Eduardo Freitas, exato. Tem um pessoal que te chamando de Ivan Canelone aqui. Canelone. Canelone. Mas Canelone é gostoso. Obrigado. Mas ninguém vai comer, não. O Verdura, olha, você viu que cara preconceituoso. Pelo amor de Deus. O Verdura, tá falando em Canelone e Verdura, né? Juntada para fazer uma salada aqui lá do Jardim Acácio. Ivan, ou Ivan não. Kaique, não me confunde. Pelo amor de Deus. Você quer complementar alguma coisa? Eu quero complementar aqui, Roberto Samuel. Vamos fazer o seguinte, tenta fazer num minuto para dar um minuto para cada um para a gente ir pro intervalo, beleza? É claro o quanto o pessoal e a militância de esquerda é cínica, né? Porque o nosso amigo Ivan Canoleto, no último debate que teve aqui contra o MBL, viu... Aliás, desculpa, o pessoal está parando para você, pedindo para você parar de mexer no celular enquanto o Ivan está falando. Ok. Tá falando que é falta de respeito. Então, mas vamos voltar ao debate, Roberto. Vamos voltar ao debate que está muito interessante. O que acontece? O pessoal é terrível aqui, nosso. A gente vê o quanto a esquerda guarulhense é cínica. Porque no último debate que teve aqui, o Ivan Canoleto justificou um ato dele na Câmara Municipal de Guarulhos como um tapa de advertência. E um garoto que estava lá fazendo um protesto legítimo, né? E assim, não justificando o policial, a atitude dele, mas ali foi uma advertência para aquela garota que já tinha agredido o diretor, já tinha empurrado aquele policial e novamente estava lá incomodando ele, empurrando ele, desrespeitando a autoridade escolar e a autoridade policial. Isso foi claro no vídeo. Quem assistiu pode ver isso. E outra coisa, quando você, cidadão de bem, tem algum conflito na escola do seu filho, na sua casa, você vai chamar quem? Você vai chamar o pessoal ou vai chamar a PM? Você quer que a PM se comporte como? Com flores? Não, não é assim. A PM estava lá acompanhando a manifestação, fazendo o seu trabalho, e o policial que estava ali fez o uso progressivo da força de forma correta. Ele em nenhum momento disparou a arma, em nenhum momento ele agrediu aquela garota de forma que nem mesmo ela e nem os pais delas concordaram em fazer boletim de ocorrência e por aí vai. Então assim, é claro, Roberto, como o pessoal da esquerda hoje se vitimiza fazendo esse discurso aí demagogo. A Jéssica está te mandando um abraço, mas está dizendo assim, eu como diretor do programa estou pedindo para parar de mexer no celular. A Jéssica Carolina aqui, ó. Daniel, 1 minuto. Cidadão guarulhense, não se engane. Aquilo não foi um ato legítimo de estudante, foi orquestrado. Há mais de 8 dias depois, inclusive dentro do inquérito policial, tem 8 pessoas sendo indiciadas. Inclusive, a menina que agrediu o diretor e que foi contida pelo policial de forma correta, de forma legítima, porque ela estava agredindo uma autoridade pública no seu trabalho. Inclusive, existe a legislação que protege esse profissional. Então veja, a polícia foi lá para proteger uma autoridade pública e o patrimônio público. Você como pai não se engane, não aceite esse discurso de esquerda. Isso é para desconstruir as instituições legítimas. Veja bem, eu estou falando de experiência, 16 anos em sala de aula, curso noturno, sempre lidei com jovens. Nós sabemos, a segunda aula, na maioria das vezes, é utilizada para fazer balbúrdia lá fora. Muitas vezes a comunidade escolar, quem mora no entorno tem problemas, procura o diretor e eu tenho certeza, porque o diretor é um homem muito bem formado, é uma autoridade, tá? Faz curso de aperfeiçoamento o tempo todo para lidar com jovem. É discurso da esquerda. Tenho certeza que foi estabelecido o diálogo antes, tá certo? Inclusive, o problema foi orquestrado por pessoas não alunos, tá? Não só no grupo de WhatsApp, mas dentro do inquérito vai se perceber isso. Esperem para a apuração dos fatos. Inclusive explodiram bomba dentro do banheiro, está sendo feito agora o laudo, está sendo apurado, vai ter muita coisa ainda para rolar, inclusive dentro da sala de aula. Eu vou pedir para o Fernando Costa compartilhar, o Adailton compartilhar, o Anderson também, o Ricardo Nascimento está dizendo que o MBL e a direita estão de parabéns, Andressa Cavaleiro,
O argentino, meu amigo argentino, por favor, doutor Cristiano de Sá, Silvana Zamprônio, a tia do vereador Zamprônio aqui nos acompanhando, César Aguiar, doutor Cristiano de Sá, Salvador, Verônica, todos, faz o favor, compartilha para nós. Denise. Andressa Cavalheiro, que o doutor acabou de mencionar, é minha esposa. Ah, é? Quero mandar um beijo para ela. Opa, aproveita vocês também, né? Que vocês têm minha namorado. esposa, por favor. Minha filha Ana Clara também, amo muito. O que acontece? Voltando ao que o Ivan pontuou, o que acontece? O diretor não agiu com nenhum excesso, ele tentou estabelecer diálogo, convocou representantes de cada sala para poder conversar, eles não quiseram conversar, eles já estavam dispostos. Aquele momento, aqueles alunos que estavam ali, entre aspas, se manifestando, não estavam se manifestando, eles estavam praticando atos de vandalismo. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam agindo como uma massa de manobra de alguns professores que têm no colégio, de algumas pessoas que trabalham com peruas fora do colégio, fazendo a entrada e a saída de alunos, inclusive desrespeitando os pais dos alunos, porque não avisa o horário que o aluno entra, entre uma turma e a outra, pega certa quantidade de aluno e fica esperando na rua 1 hora depois para sair os novos alunos, para poder fazer uma viagem só e economizar combustível. Essas pessoas que trabalham nessas empresas que começou a colaborar com a arquitetura desse plano de tentar derrubar o diretor, porque o diretor queria ser incisivo. Horário de saída de uma turma é horário de saída de segunda turma. Quanto referente à atuação do policial militar, a terceira lei de Newton fala que toda ação provoca uma reação inversamente proporcional. O policial agiu exatamente da forma. No momento que ele olha para a sua esquerda e percebe que a menina está andando e dando tapa no rosto do professor, ele empurra ela. Ela empurrou o diretor, empurrou o policial e foi empurrada de volta. Outra coisa, aquela arma foi inclusive objeto de tentativa de moção na Câmara, falando que era uma arma pesada, que poderia ter feito alguma coisa. Só se for pesada no sentido do peso mesmo, porque aquela arma é um calibre permitido. Hoje a polícia é autorizada a usar todos os calibres restritos. Aquilo é um calibre permitido. Outra coisa, aquela arma não podia ser disparada de forma alguma, porque embora havia munição dentro da arma, não estava preparada, municiada, engatilhada. Então você poderia apertar o gatilho que não sairia. Ainda que saísse alguma munição, ela estava equipada com munição de elástico, elastômetro, então não iria machucar ninguém. E toda a intenção dele foi empurrar, e iria repelir a agressão injusta dela. A professora Osani já chegou? Não chegou ainda? Ah, meu Deus, então. É porque eu ia já dispensar eu ia fazer um do NIT aqui, mas vamos continuar aqui com esses 4 até a professora Osani chegar, que é a nossa convidada, está presa no trânsito. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso.
Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação. Essa segunda parte aqui a gente tem o apoio do STAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração de Guarulhos, consultório da doutora Gisele Cristina, ali no Jardim Paraíso, 4378-5941. 5 comerciários também conosco, trabalhando muito o seu Valtão lá, hein? Sindicato dos Condutores, nosso amigo Maurício Brinquinho, sempre ligado com a gente. Obrigado, Maurício. Coopertrans Guaru, do Alemão do Transporte, Asta Soluções e Promoções, pensou em brindes, na Asta, hein? Grande empresa aqui na cidade de Guarulhos, dando muito emprego. GFF Propaganda e Eventos, pensou em carro de som, propaganda, é GFF. Casa do Extintor, Rua Croqueta, porque a sua empresa e a sua loja precisa sim ter os extintores em dia, hein? Supermercado Barbosa, Supermercado da Família e Macon Instrumental. E estamos também aí, Serginho, o nosso amigo Mossoró também está aqui. Unitransporte conosco aqui, obrigado a todos. Unitransporte, está bonito aqui. Pessoal, é o seguinte, a Prefeitura de Guarulhos não está fazendo propaganda de mentira não, viu? Ela encara os problemas de frente e resolve, viu? A atual gestão já pagou 4 milhões de dívida em 2 anos. Isso se aumentar o IPTU, que está congelado desde 2017. E isso não impediu a administração de encontrar soluções e garantir o que é mais importante para as pessoas. UBS foram entregas, UPAs que estavam fechadas há anos foram abertas. E depois de anos,
o problema do rodízio de água finalmente está sendo resolvido e até o momento 800 mil pessoas já não sofrem mais com racionamento. Até o final deste ano, 100% da cidade irá receber água 24 horas por dia. Cerca de 5 mil moradias foram entregues e o trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Com ações planejadas, mais da metade da dívida da cidade já foi paga. E se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua ainda maior. Certo aí, diretor? Bonitinho, né? Consegui aqui, bacana. Pessoal, dá uma olhada que turma bacana nós temos aqui. Eu fico contente de ter pessoas engajadas e com pensamentos políticos diferentes, que eu acho muito importante. Ninguém tem que ficar dentro de uma caixinha aqui. Eu queria agradecer que o diretor do Brotelli está nos acompanhando aqui. Opa, obrigado, hein? Ele mandou um recado? Ele mandou um recado, ele pediu para a gente mencionar ainda que existe legislação própria que obriga ao empregador que tenha como funcionário algum aluno, algum estudante, que tem uma carga horária reduzida, que ele pode sim, se ele deve, na verdade, ser liberado um pouco mais cedo para que tenha tempo de chegar no colégio. Ainda assim, o problema central não foi a entrada na segunda aula, porque ele estava ultrapassando isso. E o diretor, embora é uma pessoa muito conhecida, esclarecida, ele não tem autoridade nem competência sequer para poder alterar os horários que são previstos já pelas diretrizes de educação. Olha, eu vou pedir desculpa para o pessoal que está na nossa página Tribuna Livre, na página do Jornal Guarulhos, hoje na minha página pessoal. Tem muita coisa interessante que estão falando, pessoas da direita, da esquerda, é muito bacana. E eu vou pedir para vocês compartilharem, porque é muito importante. E eu vou dar a palavra aqui para o Ivan, que ele está sozinho defendendo uma tese. Então ele tem que ter essa palavra. Por favor, eu também fico muito preocupado, Ivan, por favor, você que é professor, você sabe disso, é de repente o diretor ser massacrado como profissional. E você, como funcionário público, sabe que funcionário público já ganha pouco e às vezes acaba punindo dessa forma. Eu gostaria que também você levasse por esse lado. Como eu disse no início, eu não estou aqui para julgar a atuação profissional do diretor como um todo, né? Não o conheço, seria muito leviano da minha parte fazer isso. Acho que nesse caso específico, que foi o que eu acompanhei, até onde eu pude dialogar com os alunos, com os pais de alunos, com alguns professores, houve aí uma certa intransigência que eu já abordei aqui, né, já argumentei, não vou ser repetitivo. Agora, eu acho interessante o doutor, né, esqueci o nome, desculpa, Denis, falar uma suposta agressão do policial, uma possível agressão, quando tem um vídeo da agressão. Aí quando ele vai tratar do outro lado, ele faz diversas ilações. Mas foi orquestrado por professores, mas tinha bomba, tinha gente que foi só para quebrar, e no grupo. Os próprios alunos falaram que no grupo, quem se manifestava nesse sentido era excluído na hora, né? Agora, que foi orquestrado por professores, que tinha gente de fora envolvida, aí eu vou esperar as apurações e não vou ser leviano. Agora, para falar de algo que tem imagem, de uma agressão covarde de um policial enorme, contra uma menina desse tamanho, de 17 anos, aí é uma possível, uma provável. Agora, para fazer ilações sem provas, por outro lado, aí falta coerência também, né? Agora, por parte dos outros aqui, vejam que a todo momento fica nessa. Porque a esquerda, porque o PSOL, e nós da direita, nessa guerra ideológica, e eles não se atentam ao de fato, principalmente o Kaique aqui, o tempo todo, não fala do ocorrido, até porque não acompanhou. Não é educador, não acompanhou o caso de perto, está aqui o quê? Apenas para fazer propaganda de uma ideologia, de um grupo, enfim. Acho isso muito ruim para o debate, bastante prejudicial. Porque a ideia é que, na verdade, Kaique, é realmente pegar no ponto. Você não acha que é temerário ter um policial dentro de uma instituição? Eu fico preocupado com isso, gente. Até ele estava com uma arma na mão, né? Vai e voltamos, mas realmente é preocupante um policial dentro de uma instituição de ensino. Eu sempre defendi que a polícia não deve entrar nem nas universidades, é um pensamento meu. Eu fico preocupado, de repente, se eu tivesse uma filha lá, e sabemos que tem muito policial que acaba exagerando nas ações. Né? Eu gostaria que você pegasse assim, e analisasse por aí. Esse seu pensamento de um policial não poder fazer parte de uma instituição que é do Estado é um pensamento antigo, na minha opinião. Não adentrar.
eu não vejo problema nenhum. Ele é treinado para isso, ele entra em assaltos, entra em banco, entra na casa de todo mundo quando é necessário. Não vejo nenhum problema policial entrar dentro da casa. Uma outra coisa que a gente pode notar hoje no nosso programa, o diretor está assistindo. Muitos daqueles que protestaram não estão assistindo porque deve estar na porta do colégio aí usando maconha como de costume façam. Se você hoje passar na porta do brotério, do colégio, nesse horário noturno, você vai ver a quantidade de jovens que estão ali consumindo álcool, consumindo droga e fazendo algazarra, bagunçando todo o entorno. Então assim, é esse tipo de aluno, é esse tipo de pessoa que fica na porta da escola que a gente deve coibir, a polícia deve coibir. Porque eu não queria ter na porta da minha casa, Roberto, só porque tem uma escola estadual, uma escola municipal ali, pessoas fazendo uso de droga, fazendo bagunça. Eu acho que quando eu precisar coibir isso, eu não vou ligar pro pessoal, eu vou ligar pra polícia. Eu acho que foi o que aconteceu. Eu acredito. Os alunos estavam no pátio protestando, não tinha ninguém na porta da escola. Você está distorcendo os Ivan, fatos. A polícia já estava antes do horário orquestrado. A polícia já estava lá antes de começar. Por quem? Por quem? Por pessoas que têm interesse, tá certo? Quem são essas pessoas? Vamos dar nome aos dois. Acabou de falar fazer aqui, ilação o é pessoal fácil. que trabalha com as peruas. Já está sendo tudo objeto de mesmo? denúncia na própria Secretaria de Educação. Vai ser provado Nós também, nós do PSOL, junto com a POSP e o Simpro, também encaminhamos para apuração. A Promotoria Pública anteontem aceitou. A denúncia também vai ser investigada a ação do diretor da polícia. Deixa eu só falar aqui, ó, o Fernando Costa está dizendo assim, repórter, veja sua tela e fale sobre as opiniões do povo. Ô Fernando, eu até gostaria, mas graças a Deus nós estamos com muita gente aqui e aí a ideia é colocar a ideia do pessoal aqui que está na bancada, né? Roberto? Por favor, Kaique. Então, e outra coisa, a gente fica olhando a professora Osani, que era para estar nesse debate aqui, ela, como todo o pessoal de esquerda, se atrasou mais uma vez, não compareceu no debate. O nosso amigo Ivan aqui vai falar que não teve gente presente para fazer contrapeso aqui. Vamos fazer de coitado como sempre fazem, né? E não fica nervoso não, Ivan, porque você tá ficando com a bochecha rosa. Bochecha rosa é o Lucas Sanches, estranho. Que apanha no calçadão e sai com a bochecha rosada lá tomando a petonzinha, tô tranquilo. Bom, professora Zani, vamos explicar aqui que na verdade nós fazíamos a gravação lá na Vila Galvão. E eu não tinha o telefone dela. Eu acabei passando o endereço para todos aqui, até mesmo pessoas que já estão acostumadas aqui a vir aqui. Eu sempre aviso, peço desculpa, eu acho que eu fui um dos culpados por essa história aí. Mas na verdade eu não tive acesso ao telefone da Osani. Uma questão que foi me falado aí foi com relação ao que o professor falou, que ali estava com vários problemas. Não demorou, então, o professor, o diretor, para tomar essas providências anteriores? Posso ajudar, Roberto? Veja bem, no dia 8 de março... Ele deixou acumular? Não. Foi aberto o diálogo. Eu trabalhei 16 anos na escola noturna. A grande maioria são trabalhadores. Alguns chegam realmente, têm a necessidade de entrar na segunda aula, mas não todos. Tá? A escola, todo diretor é orientado, a legislação orienta, o aluno trabalhador, ele tem essa oportunidade e nunca foi negado. O que acontece no caso específico do Brotério? Existe, sim, interesses não só dos alunos, nem só da escola. Tá? Vai ser apurado, vai ser tudo esclarecido. Havia, na verdade, 8 alunos especificamente, diretamente envolvidos com a situação. Tá certo? E uma outra coisa que eu ia retomar com você é o seguinte: não só pode a polícia fazer a ronda ostensiva em torno da escola, como deve se apresentar, sim, sempre, inclusive em todos os departamentos públicos. Por quê? Porque ela foi solicitada. Eles não entraram ali desautorizados. Eles não entraram perseguindo ninguém. Na verdade, eles entraram para proteger uma autoridade pública. Na verdade, a maior autoridade pública na escola que vinha sendo ameaçada, e inclusive os próprios alunos que vinham ter aulas. Mas não estava sendo ameaçado pelos alunos. Então, aí é que estou te falando, existem 8 alunos envolvidos diretamente, será apurado, será esclarecido, inclusive menores. Agora eu vou dar um recado para os pais. Você, cidadão barulhense, preste atenção. O artigo 1634 é muito claro do Código Civil. Você é responsável pelo seu filho até os 18 anos. Não pense porque ele estuda noturno e está tudo tranquilo. Acompanhe a educação do seu filho. É responsabilidade sua. Não é só da escola. Não é só do diretor. Tá certo?
prestem bastante atenção nas escolas noturnas. O Fernando está dizendo que eu estou sendo imparcial, pro lado da direita. Eu não sou não, tanto que eu estou aqui. Sempre... Você caiu para a esquerda. Vou dizer um negócio. O Ivan é testemunha aqui que eu tento abrir o espaço para todos, independente de partido e tal. O Roberto está até defendendo o Ivan aqui. Não, mas ele vai defendendo as ideias mais coerentes. Doutor, O que acontece? Eu tô com pena da Usani, pô. Eu gostaria muito que a Usani estivesse aqui. Talvez fique para uma próxima junto com ela, né? Se ela não chegar a tempo. Você também já estivesse convidando. Mas o que acontece? O que acontece? Eu fiz o meu ensino médio e fundamental há muitos anos atrás, para não jogar a minha idade, quase 2 décadas. Lá nós tínhamos isso numa escola pública de fama muito ruim no bairro, lá em São Paulo, na Vila Sabrina, chama Vitor Santos Cunha, até hoje tem uma fama não muito boa. E o que acontece? Lá tinha, sim, policiais lá dentro. E só que, embora seja numa comunidade bem complicada, a relação que os alunos tinham com os policiais era de amizade. Por quê? Porque os policiais não estavam ali para agredir ninguém, não estavam ali para criticar ninguém, estavam para ajudar caso necessário fosse. Exatamente isso. Os policiais estavam nessa escola no Brotero porque eles foram solicitados previamente um dia antes. Por quê? Porque já havia tido reclamações de alunos usando droga fora, e agora eu vou falar, e dentro da escola. Por quê? Porque tem algumas salas que ficam embaixo do banheiro. Sim, eles fumam maconha lá dentro. E eles fumam maconha. E alunos que realmente vão para estudar, que estão lá dentro da sala, ficam reclamando porque não conseguem prestar atenção. Eu ouvi dizer que a maconha é péssima, é um cheiro ruim danado. Exatamente. Deve ser aquela maconha com merda de cavalo. Exatamente. Por isso precisava legalizar e controlar a qualidade. E esses supostos manifestantes, na verdade, fez o padrão que a esquerda costuma fazer. Eles bloquearam os portões, porque o diretor deu ordem quando começou o tumulto, e falou, pode liberar os alunos, porque os pais vieram buscar. E esses próprios alunos, que em tese queriam se manifestar, fizeram um cordão humano impedindo que os demais alunos passassem. Inclusive ameaçando eles, se passassem, e os demais. Eles estavam ali infringindo não só a lei, a moral. Eles não têm como falar que é melhor um policial estar fora da escola do que um policial estar dentro da escola. Eu prefiro, se a minha filha estiver estudando num colégio, que esteja um policial lá dentro. Por quê? Porque um policial representa a lei, um policial militar. A ação desse policial que teve lá foi completamente legalista. Não há nenhum indício de arbitrariedade, de desproporcionalidade. Inclusive, foi covarde a atitude do próprio comando da polícia em afastar ele. Isso foi injusto. Não é o padrão da polícia. Eu vou continuar pedindo pro pessoal compartilhar. Como o Ivan tá sozinho aqui, eu vou tocar fogo no parquinho, porque eu acho que... E o seguinte, o que aconteceria se esse vídeo tivesse sido gravado no Mater Amabilis? Se tivesse uma filha de um juiz, no Mackenzie, que o pessoal... Exatamente. Eu acho que a coisa ia feder muito mais, porque eu conheço um monte de senhora ali, se tivesse com filhos de advogados, eu acho que a coisa ia ser complicada. Me diz o seguinte, seja sincero, Kaique, se fosse no Paternon, no Mater Amabilis, no Guilherme de Almeida, e se fosse uma filha de um grande empresário de Guarulhos, a coisa ia ser diferente. Eu acho assim, Roberto... Ó, um minutinho só pra você não... O Roberto fica me cortando, o Roberto tá do lado do Ivan. Olha, toda hora que eu vou falar, ele me corta, mas vamos lá. Não, porque você vai, você vai... Eu vejo o seguinte, se fosse numa escola particular não seria diferente. Eu acho que a autoridade policial... Eu quero a reação popular e reação dos pais. Eu acho que a reação do pai, só se fosse um pai hipócrita, um pai que não defende a lei, um pai que não acredita naquilo que o policial deve fazer na sua conduta. Porque a atitude daquela garota, posso falar uma coisa pra você, Roberto? Por favor. Era de chegar em casa, se fosse minha filha, tomar uma surra pra parar de desobedecer a autoridade escolar e a autoridade policial. Daniel, fala, meu amigo. A minha preocupação, nós temos escolas no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, que a mensalidade é R$6.000 e às vezes R$10.000. E a escola, tipo do colegial, não sei se vocês sabem disso. Se isso acontecesse numa dessas escolas, o senhor acha que o governador João Dória não teria uma reação muito mais enérgica contra o policial e contra o diretor? Eu acredito, Roberto, que não. E veja bem, por quê? Porque a Polícia Militar é uma instituição séria,
muito séria, foi preparada para isso, e veja, ela estava dentro da escola porque foi solicitada. Então veja bem, eu sou advogado, eu sou professor, digamos que eu resida num bairro elegante, chique e tal, e a minha casa está lá, é privada, em tese não poderia entrar, mas se a minha esposa ou minha filha ou alguém solicitar que esse policial entre, veja, ele vai entrar. Então não é porque foi o Brotero escola pública, mas se o Mater chamasse o policial, se o Mater, o diretor, se tivesse uma balbúrdia lá e chamasse, convidasse, ele não só estava legitimado, como deveria e deve entrar. Agradecer ao Edson Davi Filho, a vereadora Carol Ribeiro. Boa noite, Roberto, e a todos. Abraço para mim e o vereador João Dácio. Você viu que nós estamos quase fechando uma bancada aqui. Doutor, é sério isso daí, porque o policial ele até ia ficar intimidado quando ele visse um rapaz de olhos claros, cabelo bem feitinho, ele não sei se ele ia colocar uma arma no peito dele. Olha, eu acho que isso não influenciaria em nada, assim como não influenciou. É uma menina branca, é uma menina... Da periferia. Independente. É uma menina que Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu entendi. Por favor. Ele agiria da mesma forma. Eu vou até além. Eu acredito que, se tivesse ocorrido num colégio de elite como esses que foram citados, os próprios pais dos outros alunos teriam pressionado o próprio diretor para até expulsar essa aluna que estava tentando fazer isso, agredir o próprio diretor. Ali se ensina educação, e aquilo ali não foi um diálogo, não teve educação. O funcionário público estava sendo agredido. Exato, isso é crime. Isso é crime. No caso de ser criança, é uma infração de menor potência. Claro. Uma infração. Seria uma... Até travei agora. Seria uma infração penal. Só que o que acontece? E ela vai responder, viu? Vai responder. Só que o que acontece? O filho do pobre também tem o direito a essa educação. Porque nessa escola de elite não iria acontecer isso, porque eles já iriam cortar antes. O horário de entrada é esse e é esse. Se fosse um banco, deu 1 minuto depois, ninguém entra. Se fosse uma consulta médica, 1 minuto depois, perdeu a consulta. Deixa eu concluir, por favor. Por favor. Se for, e por que o filho do pobre, a pessoa que tem lá o direito de estudar, que está matriculado, também não tem o direito de estudar numa escola sem droga, sem tumulto, sem bomba, sem explosão, com horários e disciplinas? Por que o pobre também não tem? Só o rico que tem? Vai lá, pega um aluno e vai fumar uma maconha dentro do pátio do Mater Amabilis para ver onde ele vai parar? Vai ali do lado, ó, pé da Câmara Municipal. Como é que chama aquela rua? Esqueci o nome daquela rua. João Gonçalves. Não. Salgado Filho? Não, do lado de baixo da Salgado. Não, do lado. Tem uma Gonçalves, escolinha ali, meu amigo. Ivan, bom, o pessoal gosta de uma maconha. E ali a maconha é boa, Ivan, hein? Eu acho que com bochecha rosa não. O pessoal que fez isso aí é tudo Zé Acho que estão Droguinha. o tempo todo aqui, né, falando, a menina agrediu o diretor, e não estão contextualizando que o diretor tinha arbitrariamente, de novo, pinçado 2 alunos, apontado, e os policiais arrancaram a força e agrediram eles até a viatura, e também tem imagem disso, né? Então a menina de 1,5 m, a grande agressora, que fez à toa, né? Não foi para defender os amigos que estavam sendo agredidos a mando do diretor pelos brutamontes da PM, né? Então tá totalmente fora de contexto. Quanto à questão classista que o Roberto coloca, eu acho muito importante também, né? A gente sabe que eu me ative mais a questão da postura dos educadores, porque eu vim aqui como educador, né? Discutir a PM aqui, eu acho que é chovendo molhado. Vi muita gente na internet falando, o despreparo da PM de novo nessa ação e tal. Eu acho que não é despreparo, não. Acho que eles são preparados para isso mesmo, né? Não é despreparo. Eles são preparados para isso, que não tem proporção alguma para mim. Mas são preparados para agir violentamente. Principalmente quando é com gente de periferia, né? Então ou é mulher, pobre, negro, periférico. Na elite é de outro jeito. E vou dar aqui, você deu o seu depoimento, né, de experiência pessoal. Eu tenho a minha. Eu fiz meu mestrado na PUC, né? Eu era bolsista, porque eu não tenho condições de pagar a PUC. O mestrado lá hoje está mais de R$3.000. E os alunos lá todos bastante endinheirados e uma maioria massivamente branca, né? E os alunos sentavam lá no Bartira, na calçada. Você é branco. E todos eles, sou branco. Quase e cor-de-rosa. todos eles, boa parte deles, né, consumindo maconha. Dentro da escola? Ao lado. Ao lado não é ao dentro. lado. Mas na PUC, o Pátio da Cruz, quem estudou na PUC sabe do que eu estou falando. A PM passava e olhava para o outro lado para não ter que abordar ninguém. Com medo de abordar o filho de um vereador, de um deputado, de um juiz, de um delegado. Então não venha dizer que não é uma instituição, que não é uma instituição racista, classista, não, porque é sim.
Né? E essa defesa, você fala, eu gostaria de ter o policial na minha escola. Pergunta para o menino negro da periferia qual é o tipo de ação da PM que ele conhece e se ele quer a PM. Pergunta para o pai dele. Aula no Jardim Fontaine. Pergunta para o pai desse menino negro se ele prefere que o filho fique perto. Eu esperei a fala de todo mundo, inclusive 2 rodadas de 3 pessoas, e agora vem a ser desrespeitado novamente. Um debate de educação com gente que não é educador, com exceção do colega aqui, e que está demonstrando que também não tem educação. Aí fica complicado. Você pergunta para o menino, pergunta para o pai se ele prefere que o filho fique, esse menino negro, pobre, se o pai prefere que o filho aprenda próximo ao policial ou próximo de um drogado. Você conversou com algum aluno lá ou com alguma mãe? Eu posso até te falar o seguinte, primeiramente, você agora está tentando imputar uma ideologia racial para o policial. O policial, eu conheço. Diz que o Estado brasileiro é racista. Ele é um nordestino, pobre, que mora numa periferia, numa favela. Eu posso, porque eu conheço o policial. O estudo então ele não tem como preconceito. Que a polícia isso. É o braço armado do Estado brasileiro, sim, que é um racismo estrutural. Só que não é. Não sou eu que diga. Não é pelo racismo. Ele é o braço armado, sim, porque é questão de lei, é legislação, é obedecido. Falando em questão de racial, nós estamos com um professor negro aqui, né? O negrão, né? Dr. Marcos My Friend está nos acompanhando aqui, agradecer muito a presença dele. Um cara também que não nasceu em berço de ouro. E é um grande professor de inglês, aí está na luta também. Então, agradecer muito ele estar aqui. Advogado, advogado. É candidato a prefeito de Guarulhos, olha só você. A gente já conta tudo aqui. A Luciana está chamando você de ridícula. Pelo amor de Deus, Luciana, não faça isso. A Luciana Ramiro é uma tia simpática ao MBL que fica surtando na internet direto. Pessoal, acabou nosso tempo. Olha que maravilha. Deixa eu só fazer uma pergunta pro meu amigo Ivan, para finalizar. Não vou, sabe por quê? O Roberto sempre me corta. Não, sabe por quê? Porque ele convida não o MBL tem pra deixar de fora. Faz sua live lá, Denis, obrigado por você ter aceito o meu convite. Obrigado mesmo, cara. Eu agradeço. Deixa eu só pontuar a última coisa. Não sobre o assunto, mas só mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra meu tio. Isso aí sim. Que minha tia Júlia também, tá todo mundo assistindo e estão me matando. Minha esposa, minha filhinha Ana Clara, meus cunhados também, minha família toda. Muito obrigado e o pessoal que tá acompanhando pelo meu Facebook também. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Sem pontuar, só dando tchau. Obrigado a galera da Direita Guarulhos. Obrigado aos conservadores de Guarulhos. Obrigado ao Rodrigo Tavares, que com certeza está assistindo nós aqui. E o debate foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço você. Ivan, obrigado mesmo. O Ivan é eu vou destacar o trabalho que ele desenvolve aqui, porque eu acho que é importante. Da mesma forma que eu também destaco o trabalho do Kaique aqui. Eu acho que muitas vezes a esquerda ela não tem todo espaço. Eu sempre gostei de deixar muito espaço aqui para a esquerda, porque temos que ver os dois lados. É muito temerário um país que tem apenas um lado na política. Sempre tem que ter a oposição, tem que ter o outro lado. Obrigado, Ivan. Obrigado, Roberto. Obrigado ao público que acompanhou a gente até agora. Parabéns aos alunos lá pela luta, pela organização. Seguimos juntos aí. Obrigado a todo o pessoal do PSOL. Um abraço para o meu partido aí. E é isso. O Renê tá falando, já acabou. Tava muito bom. Kaique, um cara que eu também gosto muito. A Jéssica disse que quando eu não tenho assunto, eu chamo o Kaique. Kaique é o assunto, né? Ele realmente é um despreparado, né? Mas é um grande amigo meu. Para falar de nada, ele é bom mesmo. Ele é um cara que é importante ter jovens igual o Kaique aqui, como tem outros aqui. Eu acho extremamente importante. Se a gente puder, a gente vai chamar ele outras vezes aqui, o Ivan, o Denis e o Daniel também. Kaique, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Roberto, quero agradecer você pelo convite, ter convidado o MBL para participar desse debate. Quero agradecer a todos que nos assistem, ao MBL, ao Lucas Sanches que está nos acompanhando, ao Guga, ao Matheus, ao Bill, a todo mundo aí do MBL. Cadê a esposa? Não mandou beijo pra Calma aí, a esposa especial, Mandar um abraço aí para todo mundo. Paulo Lucinha Ramiro, o diretor do Colégio Brotério, que está fazendo um excelente trabalho. Para o PM, que infelizmente foi afastado. Da 12. Que foi afastado aí de forma errada, né? Eu acredito que você foi injusto. E mandar um abraço para todo mundo aí, obrigado. E desculpa aí, Ivan, por esse massacre que você sofreu hoje. Ele sempre apanha na rua e no debate. Pessoal, agradecer muito a audiência de hoje. Pedir desculpa para a Rosane, eu acho que a culpa foi muito mais por mim, mas eu realmente não tinha o telefone, mas eu vou pedir o telefone, o pessoal deve ter o telefone aqui, para que não ocorra de novo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse artigo de quinta que saiu
hoje na Folha Metropolitana e já está feito aí pela Bruna, fez a locução. Muito obrigado pela audiência, agradecer a todos, Marfreno, Lucas, Gugu, todos, né, é o Guga, e o Diego que está aqui também. E vamos marcar isso outras vezes aqui. Abraço e fiquem aí com o artigo de quinta. Uma avalanche começa pequena e vai crescendo, arrastando e destruindo tudo pelo caminho. Uma mágoa, uma tristeza e o desânimo também têm início de uma maneira silenciosa, ínfima, mas são igualmente devastadoras. Vai nos desconstruindo pedaço por pedaço, feito gelo em um dia de calor. Vamos nos deixando aos poucos por onde passamos. Somos uma obra em constante criação, por natureza inacabados, em constante mutilação. Até nossas lembranças não são perenes, estáveis. Tinha muita coisa que amávamos e hoje nem sequer nos lembramos mais. Durante a caminhada, procuramos nos fortalecer, ficamos duros feito pedra e frios tal qual metal. Isso nos cega para muita coisa e limita nossa visão para outras. Para nos proteger e proteger o nosso mundinho, esquecemos de fazer nossa parte pelo todo. Nossa sensibilidade é o preço cobrado pela sensação de proteção. Um dia a vida nos despedaça com uma só pancada, ou com a gota que transborda o corpo. Aí percebemos que estamos sós, isolados, emparedados por pessoas que não sabem do que somos ou queremos. A vida sabe magoar, machucar. A avalanche começa a descer a colina, a mágoa brota no peito. Nossas certezas viram pó. A sanidade parece fugir de nós. Essa falta de amor, de bem-querer, podemos ver refletido na cidade. Proponho então deixar nosso cantinho mais bonito. Vamos plantar flores nos jardins, nas praças, por toda a cidade. Na primavera, quando as roseiras florescerem, vamos escolher as ruas mais bonitas, mais limpas e distribuir prêmios. Um jantar oferecido por um grande restaurante da cidade. Pode ser um par de convites para um grande show. E quem escolheria? Ora, a própria cidade, por meio de votos. No final, o grande ganhador será cada um. Os prêmios seriam ofertados por nós mesmos, cada cidadão, cada empresário. E quem nada tiver para oferecer aos vencedores, ofereça um abraço, um sorriso, um muito obrigado por deixar nossa cidade mais bonita. Um músico na esquina de cá, uma cantora acolá na Vila Galvão, um poeta louco no centro da Praça 8 gritando seus versos aos cidadãos, um pintor no calçadão do centro vendendo seus quadros, um retratista no Parque Jurema com papel A4, com lápis em mãos, eternizando as feições agora mais alegres. Uma cidade mais bonita deixaria as pessoas mais felizes, apenas plantando flores, espalhando arte e limpando as ruas. O trabalho coletivo nos deixaria mais unidos, longe da depressão, da tristeza e mais perto das rosas. Às vezes penso que a cidade seja um corpo vivo e as pessoas seriam células. Caso as células não estejam bem sincronizadas, caso não estejam cuidando direito do corpo, tudo desmonta. Um corpo será 100% saudável quando a alma também for. A cidade será bonita quando o povo for feliz. Vivemos em uma espiral que tem nos jogado para o fundo do poço. Vamos inverter esta lógica. Não há terapia melhor do que plantar jardim com amigos desconhecidos. E uma cidade mais bonita iluminaria o dia. Que tal usar a tristeza como esterco para cultivar a felicidade?